Olá pessoal, meu nome é Everton Edivaldo, eu sou editor do blog Esquina da Teologia Pentecostal e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Mitos sobre o Pentecostalismo. Bem, geralmente quando conversamos com pessoas que não são pentecostais, é muito comum ouvirmos delas que nós pentecostais colocamos as experiências no mesmo patamar das escrituras e em alguns casos até mesmo acima dela. Isso é verdade? Isso procede mesmo? Isso tem sustentação teológica? A gente, quando partimos para a discussão de qualquer assunto, é bem verdade que todo movimento dentro da cristandade ele tem a sua própria diversidade, ou seja, nem sempre todo mundo vai pensar da mesma forma. Por outro lado, isso não quer dizer que os movimentos dentro da cristandade não tenham uma espinha dorsal que conduz, que alimenta todo o movimento. No nosso caso, do pentecostalismo, a espinha dorsal que se formou ao longo dos anos, apesar de sermos relativamente novos, foi a espinha da tradição teológica, que foi, num primeiro momento, sedimentada pelos nossos pioneiros e depois, num segundo momento, ela foi reforçada ou aperfeiçoada pelos apologetas do pentecostalismo, tá certo? Tanto num caso como no outro, nós podemos ver uma larga uma série de produções, declarações, documentos, sistematizações que acreditaram na palavra de Deus, o seu papel singular de inerrância e suficiência para a nossa vida cristã e para todas as áreas do cristianismo. Isto significa dizer que dentro da tradição teológica pentecostal, a Escritura ela tem o seu papel determinante na vida cristã. Nós não acreditamos a nenhum tipo de experiência ou a nenhum outro tipo de documento a autoridade canônica, inspirativa e singular do qual a Bíblia possui. Nesse sentido, nós concordamos com nós concordamos com os reformados em que a Escritura é a única que determina os fatores canônicos para todos os setores da cristandade. Por outro lado, isso não quer dizer que a experiência não tenha o seu próprio papel e não encontre o seu caminho dentro do pentecostalismo. Quando nós paramos para fazer uma análise panorâmica do movimento, nós podemos ver o seguinte quadro. Os pentecostais creem na Bíblia e por crerem na Bíblia, eles experimentam o melhor de Deus. E o que é o melhor de Deus para os pentecostais? Nós enxergamos isso de algumas formas, como por exemplo, nós experimentamos o melhor de Deus quando nós somos regenerados por Ele. E isso é uma experiência válida, que abre os nossos horizontes e abre nossas visões. Num segundo momento, nós pentecostais acreditamos que o Senhor concede o batismo no Espírito Santo, que é uma obra distinta da salvação. E essa obra, ou melhor, essa obra que é distinta da regeneração, ela também é uma experiência. A partir disso, nós pentecostais encontramos sentidos, sim, e encontramos um papel para a experiência dentro da nossa vida. Então, se nós cremos na experiência, e vale lembrar, não é qualquer tipo de experiência, é a experiência com Deus, que é uma experiência válida e genuína. Se nós cremos nisso, é porque a Escritura assim nos orienta. No entanto, a experiência dentro do pentecostalismo ela tem um papel auxiliar, nunca determinante e excludente com relação às escrituras, tá bom? Talvez alguém possa dizer assim, Everton, mas eu conheço alguém, ou eu conheço uma igreja, ou eu conheço um líder que não prioriza as escrituras, prioriza sempre as experiências. Bem, o que eu posso dizer para vocês é que tais pessoas estão à margem dos ditames do movimento pentecostal, tá certo? Se existe A ou B que não está seguindo a risco a nossa tradição, a nossa teologia, isto é algo que nós precisamos certamente orientar e de certa forma combater. Mas esse fato isolado não pode ser tomado para representar o movimento como um todo. Quando nós falamos de um movimento, nós precisamos recorrer principalmente ao que a sua teologia, que foi construída ao longo dos anos, que foi solidificada, aperfeiçoada, estruturada, ela tem a dizer. E o que é que a teologia pentecostal ela tem a dizer? Bem,
Basta nós olharmos as principais teologias sistemáticas, os principais documentos, e nós veremos, sim, que as escrituras elas ocupam um papel determinante no aspecto canônico da vida cristã. Dito estas coisas, eu vou deixar para vocês aqui na descrição links do meu blog em que eu esclareço melhor essas questões. Se por um lado nós acreditamos que a escritura ela é canônica para todos os aspectos da nossa vida, por outro nós não desprezamos a experiência como auxiliar na compreensão da mensagem cristã. Afinal, é indispensável que nós compreendamos que é impossível dissociar um verdadeiro entendimento bíblico sem carregar consigo pressupostos experimentais. Agora, que tipo de pressupostos experimentais estamos levando para o texto? Essa é uma questão que nós precisamos certamente discutir, tá bom? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso, que nós pentecostais não colocamos as escrituras, ou melhor, as experiências em pé de igualdade com as escrituras. Nós vivemos as experiências com o Espírito Santo e tentamos estruturá-la, colocar, vivê-la de acordo com o que a palavra de Deus ela nos dita. Se existem algumas pessoas que estão agindo fora desse prisma, fora dessa plataforma, isso daí é uma questão que precisa ser combatida e ressachada. Assim como o falso não tira o valor do verdadeiro, isso não quer dizer que porque há pentecostais usando de má fé a experiência, que todos os pentecostais fazem isso, ou muito menos que a teologia pentecostal seja falsa, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu peço para vocês, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos ajude aqui nesse canal, dando uma força, e nós teremos mais outros vídeos esclarecendo essas questões, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.